tu dizes aí uma coisa que é no fundo aquilo que nós queremos falar um bocadinho hoje, que são os últimos anos do regime, que correspondem a duas coisas diferentes. Vamos tentar abordá-las, não as esgotemos hoje, vamos tentar abordá-las um bocadinho hoje. A primeira é um período político diferente que tem a ver com a chegada de Marcelo Caetano. Eu lembro-me bem da altura em que aconteceu a queda da cadeira, portanto, foi 68, eu só tinha 11 anos, mas por acaso tinha uma memória viva disso, por motivos que não vale a pena aqui recordar, mas recordo-me bem do que aconteceu, da chegada de Marcelo Caetano, das expectativas depois nas eleições seguintes, que foram as eleições de 1969, as primeiras em que além da CDE também vai a CUD. Recordo-me das discussões que o meu pai tinha com os amigos sobre em quem se ia votar ou não se ia votar nessa altura. Precisamente a CUD é uma outra formação da oposição democrática ligada aos socialistas e a Mário Soares em particular. Portanto, quer dizer, aos não comunistas, digamos assim. E além disso também foi a eleição em que apareceu uma candidatura democrática e monárquica. Portanto, também havia uma oposição monárquica. Bem, mas dito isto, que há aquele período, e é muito interessante perceber porque é que Marcelo Caetano, que vinha durante muitos anos, alimentou a esperança de poder substituir Salazar. Ele é uma pessoa que inicialmente, até pela sua retórica e pelos seus escritos, viria da direita do regime, talvez mais ideológico desse ponto de vista que o próprio Salazar, que depois por várias vezes é visto como o seu Delfim. Salazar teve mais que um Delfim, mas talvez tenha sido o Delfim mais permanente, tenha sido Marcelo Caetano. Marcelo Caetano, que depois se vem a destacar como reitor da Universidade de Lisboa, precisamente no princípio da década de 60, quando há uma crise académica em Lisboa, a crise de Jorge Sampaio. Jorge Sampaio era o presidente de Direito, da Associação Académica de Direito. Ele vem a destacar-se por isso, porque há uma divergência sobre se a polícia deve ou não entrar no recinto da universidade, e ele é contra que a polícia entre, quer resolver o problema sozinho. A polícia acaba por entrar, ele demite-se de reitor. E, portanto, fica numa situação um bocadinho diferente, digamos, neste caso já não à direita, já à esquerda do regime, por assim dizer. Quando se percebe que Salazar não pode continuar, não é? Portanto, que o acidente cerebral que ele teve é demasiado grave para ele regressar à cadeira de primeiro-ministro, ou de presidente do Conselho, que era como na altura era conhecido o cargo, presidente do Conselho de Ministros. Marcelo Caetano é chamado por Américo Tomás e, portanto, há um tempo inicial onde se acredita que pode haver alguma descompressão do regime, com várias coisas que estão marcadas. Quer dizer, há o convite a pessoas desafetas para integrarem as listas da União Nacional, que era o partido do regime, que passa, aliás, a chamar-se ANP, Ação Nacional Popular, muda de nome. Entre essas pessoas estão algumas que recordamos muito bem, como Sá Carneiro, como Francisco Pinto Balsemão e como outros, Pinto Leite, muito importante, mas que morre num acidente de helicóptero na Guiné. E percebe-se nessa altura que há um aliviar da censura. A censura muda de nome, mas há um aliviar. Isso não se nota. Não é? Passa a chamar-se exame prévio. Passa a chamar-se exame prévio e aparecem alguns órgãos de informação mais atrevidos. O Comércio do Funchal, por exemplo, o Jornal Cor-de-Rosa, que nós comprávamos todos cá, chama-se Comércio do Funchal, mas era distribuído no continente. O Notícias da Amadora, que ganha também uma projeção grande, o Jornal do Fundão. Os jornais de Lisboa, que talvez por jornais serem regionais, tinham menos atenção da censura. Não quer dizer que não existisse, ela existia, mas talvez não com a mesma carga. E depois há outra coisa que nós também notamos, e sobretudo um miúdo, um adolescente, como eu era na altura, nota. Apareciam mulheres nuas nos filmes, que era uma coisa que antes não tinham aparecido nunca, não é? Há filmes que ficam famosos, A Piscina, com a Romy Schneider, em que se vêem as maminhas da Romy Schneider, vejam lá, as maminhas eram um tema de excitação nacional. Estás-te a rir, mas era assim, não é? Portanto, isto me dá sinais de que as coisas estão um bocadinho diferentes, mas rapidamente percebe-se que não vai a lado nenhum. Há não direi um voltar a fechar muito duro do regime, mas basicamente, e falaremos depois melhor disso até com a ajuda dos historiadores, a questão colonial, a questão da guerra,
não dá saída possível. Quer dizer, não se compreende como é que se pode resolver o problema do ultramar, como se dizia no regime, ou o problema da guerra colonial, como se dizia na oposição. E a verdade é que as várias tentativas de sair deste impasse acabam por levar a criar as condições para o 25 de Abril. E sabemos que elas, já falámos também cá disso, no programa, ocorrem quer por via do descontentamento dos militares com a falta, ou dos oficiais do quadro, com medidas que tentavam superar a falta de oficiais para as campanhas em África, e por outro lado, com aquele famoso livro de António de Spínola, Portugal e o Futuro, cujo objeto é sobretudo tentar propor uma saída para a questão, uma saída federal, não era uma saída de independências, era uma saída mais federal para a questão africana, para a questão das colónias em África. Mas com uma guerra no terreno, percebeu-se que isso não havia aqui grande saída possível, e aquilo que começa por ser uma reivindicação corporativa dos militares acaba num golpe de Estado para terminar com o regime. É uma história em que eu não vou entrar agora, mas é interessante perceber que todas as tentativas que Marcelo Caetano faz de renovação acabam por não ter saída, precisamente porque havia este nó górdio que não se conseguia desatar. Bem, A questão colonial. A questão colonial, a questão da guerra. E a guerra estava muito presente, não é? Eu tinha na altura, como te disse, 16 anos, portanto quase a fazer 17, em princípio iria para a universidade, como depois também acabei por ir, e isso implicaria o adiamento da incorporação, mas todos tínhamos a noção de que mais tarde ou mais cedo chamar-nos-iam para ir combater na guerra colonial, e a perspectiva daqueles que eram contra a guerra, mais do que outra razão qualquer, eram contra a guerra, provavelmente vou ter que fugir, vou ter que ir fazer o muitos fizeram, ser refratário, ir para o estrangeiro, fazer uma coisa qualquer desse género. Era a perspectiva que muitos de nós tinham, se bem que fosse um tema que não era diretamente abordado por ninguém. Portanto, era uma coisa que estava, em que nós pensávamos, mas que não discutíamos muito, pelo menos nos meus grupos não se discutia muito. Talvez ainda faltassem uns anos, e portanto não era para o mês seguinte, mas havia assim esse fantasma no horizonte. Ora bem, dito isto, eu, apesar de ser, enfim, filho da classe média lisboeta, de viver em Lisboa, fui-me apercebendo de que neste período, ainda antes do 25 de Abril, começam a ocorrer mudanças muito significativas, muito importantes na sociedade portuguesa. As mudanças políticas ficaram circunscritas à chamada liberalização, à abertura marcelista, não foi grande coisa, mas o país, a cidade de Lisboa em particular, estava a mudar. Há uma memória que eu tenho muito presente de como é que isso era, que era o liceu para onde eu entrei em 1967 e o liceu de que eu saí em 1974. Eu saí do liceu 2 meses depois de 25 de Abril, portanto, quer dizer, não saí exatamente, depois no ano seguinte não houve aulas e a coisa ficou um bocadinho diferente, mas acabei os estudos em maio, junho de 1974. Portanto, apanhei 7 anos, e só para teres uma ideia, quando eu entrei para o liceu, que era o Liceu Pedro Nunes, era um liceu que tinha 200 estudantes e era super elitista, quer dizer, sobretudo, basta dizer que eu tinha... Freguesia da Estrela. Hã? Freguesia da Estrela. Não tinha só a ver com a Freguesia da Estrela. Eu tinha colegas que vinham do Restelo e outros colegas que eu também não morava na Estrela, morava perto do Liceu Camões, mas acabei por ir para o Liceu Pedro Nunes por opção dos meus pais. Mas tínhamos filhos de alguns das principais fortunas do regime, mas mesmo das principais fortunas, tínhamos familiares do Presidente da República, e por aí adiante. Eu não vou agora dizer tudo, que eram os meus colegas, não eram bem de turma, porque eram de outra turma, mas só havia 2 turmas, portanto aquilo era uma coisa, e tínhamos aulas conjuntas, aulas de canto coral, como se chamava na altura, nunca tive jeito nenhum. Aulas de canto coral e aulas ginásticas conjuntas. Bem, feito este pequeno... Eram 200, quando eu saí eram 1200. Portanto, isto é uma transformação muito grande, porque uma transformação social, porque claramente 1200 não são aquela elite de 200, obriga um liceu que passou a funcionar em 2 turnos, em vez de funcionar turnos, termos aulas de manhã e de tarde, só havia o turno da manhã e o turno da tarde, coisa que hoje em dia é muito comum em muitas escolas,
mas que quando eu entrei não era assim, portanto, de repente o liceu encheu-se imenso. Isto é um sinal de massificação do ensino, que não é ainda a massificação absoluta que vai acontecer a seguir ao 25. Quer dizer, que vai continuar a acontecer, que se vai de alguma forma acelerar, sobretudo em algumas regiões, a seguir ao 25 de Abril, mas ela já tinha começado. E eu tenho também uma memória muito viva disso, porque eu entrei, como disse, em 67, apanhei, curiosamente, ainda não apanhei uma reforma do ensino que não foi a de Veiga Simão, é a anterior a Veiga Simão, é a de Hermano Saraiva. Hermano Saraiva é o historiador que foi conhecido pelos seus programas na RTP, irmão do António José Saraiva, que é assim um grande historiador. O José Hermano Saraiva foi Ministro da Educação e alargou a escolaridade obrigatória, a escolaridade básica, de 4 anos, que era aquilo que vinha, que eu apanhei, para 6 anos. Eu tinha um irmão um ano mais novo, portanto andávamos sempre, ele no primeiro ano da nova escolaridade básica, eu no último ano da antiga escolaridade básica. Andávamos sempre ali com sistemas diferentes e com várias coisas. Portanto, eu tenho noção de que as coisas mudaram ainda uns anos antes do 25 de Abril, ou começaram a mudar. Olhando para o que realmente se passou e olhando para os números, nós temos... eu hoje trouxe aqui imensos números, vou tentar não amassar as pessoas muito com eles. Mas há uma viragem que, em boa parte, uma viragem que ocorre por fatores económicos. A década de 60, até 74 é o período em que a economia portuguesa cresce mais depressa de todos os períodos em que há registros históricos. Isso tem muito a ver com a adesão à EFTA. A EFTA era uma espécie de CEE da periferia, mas onde estava o Reino Unido, onde estava a Suécia, onde estavam os países nórdicos, portanto, e que é uma zona de comércio livre. E de repente a economia do país começa a abrir-se. Tinha havido vários reformadores que tinham tentado fazer isso, reformadores, quer dizer, ministros, pessoas que vão passando pelo governo, mas havia algumas resistências. A partir de entrar na EFTA as coisas mudam, é um choque externo brutal e isso nota-se em inúmeras frentes. Algumas delas, quer dizer, que nós víamos à vista desarmada, quer dizer, eu vi nascer a Lisnave, que era uma coisa que mudou o Tejo. De repente, no Tejo começaram a entrar navios gigantescos que nós nunca tínhamos visto, os grandes petroleiros da Rota do Cabo. Portanto, Lisnave, que é ali em Almada. A Lisnave em Almada, do outro lado do Tejo. Antigamente havia uma Lisnave, ou melhor, a Lisnave começou, aliás, chama-se Lisnave Lisboa, começou em Lisboa, Rocha de Condóbitos, que lá estão os estaleiros, não sei se ainda estão a ser usados, não passo por lá uns tempos, julgo que não estão, já está tudo desativado. E depois tem os estaleiros grandes, a Margueira, portanto, os estaleiros da Margueira, em Almada, entre Cacilhas e Almada. Ora bem, a economia mudou, cresce muito depressa. Eu ontem fui ver uma coisa que me deixou, devo dizer, tinha noção disto, mas não tinha noção tão clara. O PIB per capita, como todos sabem, é uma medida da riqueza dos países, não é? Portanto, o PIB per capita duplicou, são dados da Pordata, duplicou entre 1960 e 1974, portanto, o ano da Revolução. Duplicou. Sabes quando é que voltou a duplicar? Não sei. Nunca mais? O ano passado. O ano passado. Portanto, duplicou em 14 anos e depois precisou-se 50 anos para voltar outra vez a duplicar. O que dá uma noção do ritmo. Portanto, é evidente que nós sabemos que nestes 50 anos houve momentos diferentes, não é? Portanto, momentos até de recessões, complicações, por aí adiante, mas as pessoas terem noção da velocidade com que as coisas aconteceram naquele período é importante para termos a noção de como o país estava a ser transformado. Há uma coisa que eu não tinha pensado, mas ontem, ao ler algumas coisas, nomeadamente ao ler o António Barreto, ele chama a atenção, que é a importância que tem a televisão. Nós achamos e achamos bem, que a RTP, sobretudo a RTP desse tempo, era um instrumento de propaganda, quer dizer, e era, em muitos aspectos, o Marcelo Caetano fazia umas conversas em família, ia conversar com o país, tentando explicar, o Salazar não, mas o Marcelo Caetano fazia isso. Agora, não é só um instrumento nesse sentido. Primeiro que tudo, de alguma forma, unifica o país. Portanto, de repente, toda a gente começa a falar
quer dizer, todos falávamos português, mas com características muito diferentes. E de repente há um instrumento que não existia antes, em que se fala o mesmo português para todo o país e com elementos de cultura comuns. E surgem na RTP muitas coisas que fazem a diferença. Uma coisa que apareceu e que depois falou muito, nacional-consonantismo. Festivais da canção. Bem, os festivais da canção tinham uma importância na altura que não têm hoje, não tem comparação. Mas há canções que ainda hoje, desse tempo, que ainda hoje ouço com muito prazer, a Desfolhada, por exemplo. Que é uma canção da Simone de Oliveira. Aliás, não era ela que era para interpretar inicialmente, mas depois é ela que vai interpretar essa canção. É uma canção muito... É muito interessante, porque a Simone é uma canção que eu acho magnífica ainda hoje. De vez em quando ouço a canção novamente. Tem uma letra que é tudo menos estado novista, chamemos-lhe assim. Pelo contrário, tem a ver com a libertação da mulher. E o país aderiu de tal forma a esta... Ela depois tem uma péssima classificação no Festival da Eurovisão. E quando ela regressa a Portugal de comboio, tem uma multidão a recebê-la. Uma multidão, porventura, tão grande ou maior que aquela depois, mais tarde, receberia Mário Soares, quando ele também regressa de Paris. É uma coisa incrível. Ela é levada em ombros por se achar que a Europa tinha... Ela achava que ia ter uma má recepção quando chegasse a Lisboa. Apenas para acrescentar uns números, isso que estás a dizer, em 1960 existiam em Portugal 31.256 televisores. Em 1970, este número já se tinha multiplicado significativamente. Eram 387 mil televisores. Mas em 1972 eram 500.000 de televisores. E ter assistido a isto, eu assisti a esta chegada, eu quando era miúdo, não tinha televisor em casa. Eu nasci na altura, acho que a RTP tem mais um mês que eu. É de 57, já falámos aqui É de 57, é de março de 57, eu sou de abril de 57. 7 de março de 57. Exatamente, é mais um mês exato. Pronto, estou a dizer quando é que faço anos, esqueçam. É só revelações no programa de hoje. É só revelações, exatamente. Portanto, e vi como a televisão vai chegando, como por exemplo, uma das coisas que era a conversa, Lisboa estava rodeada de bairros de lata. Não estava só rodeada, havia muitos bairros de lata dentro da cidade. Olha aqui bem ao pé. Imenso. Dentro havia muitos bairros de lata, exatamente aqui mesmo ao pé havia, aqui mesmo por trás. Havia vários, não é? Havia o bairro do Relógio e havia outros até antes do bairro do Relógio, mesmo aqui ao pé da Alvalade, mas havia muitos, o chamado Vale Fundo, coisas assim do género. Bem, enfim, o famoso Casal Ventoso era basicamente um bairro de lata semi já barracado, havia muitas situações dessas. E uma das coisas que eu lembro de ouvir algumas pessoas dizerem é assim, aquelas pessoas vivem em bairro de lata, mas têm televisão em casa, porque via-se as antenas, a televisão não era por cabo, era por antenas. Aliás, há uma imagem espantosa das cheias de 1967, desculpe interromper, em que as pessoas estão literalmente no meio da lama e têm no ar a televisão. Ou seja, a televisão valia o preço de um automóvel. Ao próximo disso, não é? Ter uma televisão era quase como ter um automóvel. Portanto, era um mundo diferente desse ponto de vista. Mas a televisão entra, muda, quer dizer, há muita gente que não tem ainda, mas por exemplo, quando havia jogos transmitidos em direto, havia as lojas de eletrodomésticos punham televisores nas montras para a rua e as pessoas acumulavam-se ali a ver o jogo. E era um jogo transmitido a preto e branco que enfim, hoje em dia é impensável, não é? É engraçado porque se fores a um centro comercial hoje, em dias de jogos, sim, as pessoas cumprem o mesmo ritual. Sim, porque provavelmente pessoas que estão ali zangadas porque não deixaram ficar em casa. Exato. Mas é engraçado como ainda isso acontece, não é? Há coisas que acontecem. Mas eu estava a dizer, portanto, há muitos aspectos, e nós olhamos, por exemplo, para as estatísticas de educação, para as estatísticas de saúde, até para a estatística social, e notamos que elas começam a mudar nos anos 60. Começam claramente a mudar nos anos 60. Eu não vou, para não estar a falar muito disso, vou ler aqui alguns extratos de um livro enfim, já tem uns anos, porque foi editado, foi um estudo do António Barreto, dirigido pelo António Barreto, muito importante na altura em que saiu, sobre a situação social em Portugal, 1960, 1995, portanto estamos a meio deste percurso, não é? Portanto, entretanto passaram de 95 para cá e depois há uma atualização de 99, mas passaram metade do período que estamos a analisar agora, não é? Portanto, basicamente, e ele, e portanto é insuspeito, ele estava exilado na altura do 25 de Abril, ele diz coisas que eu acho que são muito significativas.
Por exemplo, eu vou ler aqui uns bocados. As transformações das atividades produtivas já tinham de algum modo significativo desde os anos 60. Queda da população agrícola, redução da contribuição agrária para o produto e crescimento da indústria transformadora. Sem esquecer o desenvolvimento mais importante que foi o dos serviços. Desde os anos 60, tinham dado sinais inequívocos a expansão do sistema educativo, o aumento do ensino secundário e superior, o alargamento do sistema de saúde pública e o crescimento dos serviços de segurança social. Portanto, desde os anos 60. De todos estes processos, a mudança poder-se-á dizer que com a Revolução de 74 e os 20 anos de regime democrático vieram acelerar extraordinariamente o seu ritmo, mas de nenhum modo se dirá que começou só depois daquela data. Portanto, isto é escrito por António Barreto, portanto, acho que é insuspeito, porque há pessoas que acham que há um mundo quer dizer, tudo é preto e branco, não é? Portanto, nada aconteceu antes de 1974, tudo aconteceu depois de 1974. Não foi assim e muito provavelmente a revolução que tivemos não teria sido possível sem as transformações que vieram do período anterior. Eu vou dar uma coisa que ontem estava a folhear, enfim, aquilo que é possível folhear, que são o Diário de Lisboa, que está online, todo ele, a coleção inteira, e fui ver o jornal do dia 2. Portanto, do dia 2 há 50 anos. Portanto, 4 de abril de 1974. Diário de Lisboa de 4 de abril. E encontrei duas notícias interessantes. Primeira, a manchete é sobre a crise da NATO nos seus 25 anos. Está hoje a comemorar os 75. E depois, na primeira página, há uma pequena notícia sobre, embaixo, quase no rodapé, sobre um debate que tinha havido na Figueira da Foz sobre planeamento familiar. Quem é que era? Eu fui ver que eram os protagonistas do debate. Um dos protagonistas, quem é? Albino Aroso. Quem é Albino Aroso? Quem é? Albino Aroso foi uma pessoa que foi secretário de Estado da Saúde, penso que por mais de uma vez, primeiro com Sá Carneiro e depois com Leonor Beleza, Sá Carneiro primeiro-ministro, depois com Cavaco Silva, portanto Leonor Beleza, e que é provavelmente a pessoa que mais contribuiu para a descida da mortalidade infantil em Portugal, por via, precisamente, de tudo o que se passava com, digamos, o planeamento familiar, o tratamento da gravidez e por aí adiante. Portanto, os nossos números muito bons de mortalidade infantil devem imenso ao Albino Aroso, e lá estava o Albino Aroso, numa coisa organizada pela Igreja, com a presença de bispos. Ele era católico. Ele era católico e amigo do Bispo do Porto. Eu tive fiz-lhe uma vez uma entrevista, e depois levei-o a apanhar o comboio e tive uma conversa com ele. Uma pessoa fascinante, este Albino Aroso. E portanto, achei graça encontrar isto, quer dizer, que é também um sinal. E depois, há outra coisa que está também aqui neste livro do António Barreto, e que é muito interessante, que é notar que a mudança, por exemplo, no que se respeita nas questões demográficas e que tem a ver com, por exemplo, a mortalidade infantil, que era horrível em 1960, já não é, quer dizer, continua a ser ainda é bastante elevada em 74, mas tinha caído para menos de metade. Para menos de metade, o que é muito significativo. E, sobretudo, em 1960, só 9% dos partos é que eram em instalações hospitalares. Portanto, a maior parte das pessoas tinham o parto com parteiras, ajuda de parteiras, em casa, por aí adiante. Eu devo dizer, por acaso já nasci num hospital, portanto faço parte daqueles 9%, nasci um bocadinho antes de 60%, mas pronto, daqueles 9%, porventura ainda menos quando eu nasci, que nasceram em hospitais. E já que estamos em programa de revelações, também és filho da maternidade Alfredo da Costa, ou não? Não, nasci num hospital que já não existe. E olha, nasci de cesariana, que era uma coisa também rara. Não sei se era até que ponto é que era rara nessa altura, hoje em dia é bastante comum e se calhar nem sempre pelas boas razões. Há coisas que são muito significativas e que mudaram muito. Por exemplo, e quando chegamos ao 25 de Abril, já temos cerca de um terço, não, metade dos partos já são em unidades hospitalares. Em unidades hospitalares. Portanto,
e por aí adiante. Quer dizer, não, eu por acaso estava a dar mal no número. Portanto, 18% é que eram em 60 em estabelecimentos de saúde. Não é só hospitais, é estabelecimentos de saúde em 1960. E 2/3 em 75, portanto não tenho aqui números de 74, 2/3 já eram em estabelecimentos de saúde. E repara, o que quer dizer que isto não aconteceu de 74 para 75, porque de 74 para 75 há muitas coisas que correm mal. Por exemplo, 75 é o ano, até 2017 era o ano de recorde dos incêndios. Ainda hoje é o ano de recorde de sinistralidade rodoviária. Por exemplo, nós tínhamos... É um ano de loucura. É um ano de cada... Sim, aos Estaleiros da Margueira tinha chegado em 72, se não estou em erro, um barco que vinha de Espanha com legumes. Pronto, na verdade traz cólera para Portugal. Começa num bairro de barracas que tinha sido construído ao pé dos Estaleiros da Margueira, e muita gente vai trabalhar para aquela zona, e a epidemia de tifo, de cólera, tinha sido controlada, porque se tinha feito distribuição de comprimidos, aquelas coisas todas que se faziam nestas coisas de saúde pública. Era diretor-geral de saúde à altura, se não estou a errar, o pai do Jorge Sampaio, e conseguem controlar. O que é que acontece? Quando se dá um golpe de Estado e depois a seguir se entra em processo revolucionário, há muita dificuldade em ir a esses bairros, portanto, dar os comprimidos, dar as indicações da água fervida, aquelas coisas todas, e, portanto, nós vamos ter a cólera descontrolada, e com mortos, e com mais mortos, e portanto, uma situação... a única coisa que se conseguiu fazer foi proibir os pratinhos de berbigão nas cervejarias. De resto, não se conseguiu fazer mais nada. E, portanto, um golpe de Estado ou depois um processo revolucionário tem impacto no cotidiano de segurança das As questões que pessoas. aconteceram, por exemplo, quer com os incêndios florestais, quer com a sinistralidade rodoviária, por exemplo, no caso da sinistralidade rodoviária, teve muito a ver, há um rápido aumento do nível de vida dos salários, digamos assim, do nível de vida dos salários em 75, por razões reivindicativas e por aí adiante, greves, por aí adiante. Depois, enfim, depois a seguir, corre logo mal a seguir, mas há nessa altura, as pessoas vão comprar carros. Vendem-se imensos carros nessa altura e, naturalmente, as estradas não estavam preparadas, a polícia quase que desaparece, os excessos de velocidade deixam de ser controlados e as pessoas tinham pouca experiência, tinham acabado de tirar a carta, se é que tinham carta. Portanto, é isso que acontece. Bem, deixa-me só para acabar, porque já me estou a estender um bocadinho, vou voltar ao António Barreto e vou ler mais um bocadinho deste estudo dele, porque me parece significativo para aquilo que é o meu ponto principal hoje, que é o país tinha começado a mudar, o 25 de Abril acelera as mudanças, mas não é o fator fundamental delas. Ou não é o único fator dessas coisas que acontecem. Eu vou ler esta frase, é um bocadinho longa, mas acho que vale a pena. É frequente atribuir grande parte das mudanças sociais ocorridas recentemente, seja às 2 décadas decorridas depois de 74, portanto estamos em 95, tinham sido apenas 2 décadas, agora é 5 décadas, seja ao novo regime político-democrático. Esta relação tem alguma validade, mas está longe de ser exclusiva. Talvez nem seja a mais importante. A própria Revolução Política de 74 e a fundação do regime democrático devem ser compreendidas no quadro das mudanças sociais mais profundas e nitidamente detetáveis desde o princípio dos anos 60. A imigração para a Europa, a urbanização mais acelerada, a desruralização, portanto, a saída dos campos, a abertura económica aos países ocidentais, muito importante com a EFTA, o investimento externo e o turismo. Há frases sobre o turismo destes textos espantosas, são quase iguais ao que estamos a viver agora. E o turismo, aos quais deverão juntar-se a crescente escolarização e a introdução da televisão nos costumes, são fenómenos mais antigos do que a Revolução de 74, mas que a influenciaram, tal como moldaram a sociedade, que se encontrava já, nessa altura, em plena mudança acelerada. Acho que nós, que às vezes temos tendência a ver tudo a preto e branco, temos de ter noção disso. É evidente que há uma coisa que é radical no dia 25 de Abril, que é a liberdade e a democracia. Mas há outras coisas que são graduais, e é bom ter noção disso mesmo.